Até quando vocês vão subir e descer na vida espiritual? Até quando vão viver de gangorra espiritual? Até quando? Se Baal é Deus, decidam por Baal. Se Deus é Deus, sigam Deus. Mas se Baal é Deus, sigam Baal. O que Elias está dizendo é: escolhe. Quer viver no mundão? Vai para a porta larga e vai para o inferno. Deixa a gente em paz. Você quer Jesus? Você quer igreja? Você quer evangelho? Abandona o mundo, se arrependa, abandona ídolo, abandona Baal e vem para a porta estreita. É isso. Livro dos Reis, capítulo de número 18. Podemos, por favor, ler o versículo de número 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Vocês podem comigo, por favor? E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Queridos, é um prazer estar de volta a esta casa para cultuar a Jesus com vocês. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Alexandre, todo o corpo de obreiros, pela vossa amizade, pela vossa família. Obrigado, pastor. Que o Senhor Jesus continue prosperando esse ministério, conduzindo esta igreja com muita graça e sabedoria. O obreiro Mário, que Jesus te use cada vez mais, te preserve em santidade, graça, sabedoria e poder. Toda a sua família, que Jesus os abençoe. Queridos, depois da pregação, 2 temas em livros da minha autoria estarão disponíveis: Segredos da Liderança de Paulo, a Cruz de Cristo. Depois da pregação eu estarei lá na porta para atender os irmãos. Se você é esperto e não anda com dinheiro, eu sou esperto e trouxe a maquininha para você passar cartão. E aceita Pix também. Queridos, antes que o homem caísse, o que chamamos de pecado original, acontecido no Gênesis 3, havia um encontro. Todos os dias havia um encontro entre Deus e o homem. E quando eu digo entre Deus e o homem, era Deus e o casal, a cabeça da humanidade, os representantes da humanidade. Então, na viração do dia, Deus conversava naquele encontro. Depois do pecado, então, o homem para tudo precisa demonstrar um esforço, o interesse. Logo, esse esforço é um esforço maior. No capítulo 4, os irmãos percebem que há um encontro com Deus, mas esse encontro agora não é tão simples, fácil, como era dentro do jardim. É preciso levantar um altar de pedras, e assim Abel e Caim fazem, levantam o altar. Para quê? Para que fosse demarcado um local de culto, para que fosse reconhecido publicamente que aquele ambiente, aquele horário era um local e um tempo de culto. E nesse tempo de culto, nesse local de culto, acontecia o encontro. Vocês percebem que no encontro, em Gênesis 4, Deus fala com Caim. Por que você está com um semblante descaído? O pecado jaz à porta, cabe você dominá-lo. Se você fizeres bem, será aceito. Se não fizeres, não será. Num próximo encontro, ele mata seu irmão e Deus se encontra com ele. E a Bíblia diz que ele fugiu da face do Senhor. A expressão face é presença. Tinha que levantar um altar, tinha que derramar sangue,
pois o derramamento do sangue era uma indicação, uma profecia viva de que, breve, uma vítima inocente morreria no lugar dos culpados. Então, cada cordeiro que era oferecido, sangue derramado, apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, o inocente morrendo pelos culpados. Você percebe que quando Caim mata Abel, nasce outro filho de Adão e Eva, Sete. De Sete vem Enos, e a Bíblia diz que com Enos se começou a invocar o nome do Senhor. Perceba que o texto não diz que Enos começou a invocar. O texto diz que com Enos se começou a invocar. Isso quer dizer que através dele houve um avivamento geral. As pessoas começaram a levantar altar e invocar o nome do Senhor, estabelecendo assim um ambiente de culto. E aquele ambiente de culto, através da simplicidade dos nossos pais, na fé, que biblicamente falando são chamados de pais ou patriarcas ancestrais, era simples, um amontoado de pedras, e ali eles ofereciam um culto a Deus naquele local, ou seja, um ambiente em que se era reconhecido publicamente como um lugar de culto, logo lugar de encontro. Aí vem, depois de Enos, a geração que invoca o nome do Senhor. Nós temos Noé, que quando sai da arca, diz o texto, Gênesis 9, Gênesis 8 e 9, que quando ele sai da arca, ele levanta um altar. No novo mundo reinaugurado, a inauguração desse novo mundo pós-dilúvio é feito com um altar levantado, para que haja um encontro entre Deus, Noé e sua família ao redor do altar. Depois de Noé, Deus chama Abrão, e Abrão, a partir de Gênesis 12, onde chegava, ele tinha o costume de levantar. Só que no tempo de Abrão, já era comum ter altares estabelecidos em alguns locais. Por quê? Porque aquele povo era idólatra, cada um tinha seu ídolo, cada nação tinha os seus ídolos. Então era normal terem altares, e Abraão levanta altar, e é Abraão que se torna destaque num ambiente de muitos altares. Por quê? Porque nessas terras pagãs por onde Abraão passava, tinham altares, só que acima dos altares haviam os ídolos. Aí Abraão chega no mesmo ambiente que tem muitos altares, junta pedras e também levanta um altar, e começa a orar, e começa a dialogar, e nesse diálogo há movimentos. O que há de estranho aqui é que em cada altar haviam ídolos, mas no altar dele não tinha ídolo. Aí o povo estranha, ele tem altar como a gente, mas ele conversa com a divindade que a gente não vê, porque o Deus de Abraão é o nosso Deus, invisível, porém real. Só que aquele altar levantado demarcava ambiente de culto, de encontro. Altar sim, ídolo não. Lembra que no 12, quando ele desce ao Egito e volta no início do 13, diz a Bíblia, e ele voltou para o local do altar, onde havia invocado o nome do Senhor. Por quê? Porque o altar levantado de pedras era um memorial, era um local demarcado, aqui é lugar de culto, é um ambiente de encontro memorial. Quem passava perto sabia que ali houve culto, tem culto, ou teria culto.
Depois de Abraão, vem Isaac. Você vê no capítulo 26 que Isaac levanta altar do livro do Gênesis. Jacó é o mais rebeldezinho, que demora para levantar altar. O cabra nasce no 25, só vai levantar altar lá no 35. Mas o que ele faz no capítulo 28? Ele levanta uma pedra. Já começou, pelo menos. Ele levanta uma pedra como coluna e diz: Senhor, eu demarco esse ambiente com essa pedra, pois esta é a porta dos céus, a casa de Deus. Ou seja, ele com uma pedra estabeleceu, demarcou um ambiente de culto. No 32 ele tem um encontro com Deus no Val de Jaboque. Ele não marca levantando o altar, mas ele é marcado na coxa, ele sai mancando. No 35 Deus aparece a ele novamente e faz a mesma coisa que fez no 32, menos feri-lo, mas Deus fere sua alma. Morrem pessoas no Gênesis 35, amadas por Jacó. Seu nome é novamente confirmado, não Jacó, mas Israel. E ele levanta altar. Porque ali Deus havia tido encontro com ele. Sabendo que os patriarcas levantavam altares para o encontro com Deus, o povo de Israel, que começaram a se desenvolver no culto, andando no deserto, através da liderança de Moisés, também conheciam altares de culto. E esse altar levantado era um ambiente simples que demarcava um encontro, porque isso é culto, encontros. Encontro com Deus. E no encontro com Deus eu encontro os meus irmãos. Encontro e serviço. Não há culto sem encontro e sem serviço. Porque o serviço é levantar o altar, oferecer o sacrifício. E o encontro é quando eu ofereço o culto, Deus se manifesta. Deus se manifestava enviando fogo sobre o altar. Foi assim com Moisés, foi assim com Salomão, foi assim com Davi. Havia a manifestação de Deus pós-culto, foi assim com Salomão. Mas chegou um período em que se levantam dois líderes em Israel. Acabe, que não tinha firmeza na liderança. Jezabel, criada num ambiente de idolatria, se casa com Acabe e faz com que os profetas se corrompam. E os que não queriam se corromper, matava. 450 se submeteram ao sistema político e idólatra de Jezabel e Acabe. Quem me ouve diz amém. Estes 450 eram sustentados pelo sistema. E estes que se submetiam ao sistema político corrupto perderam a autoridade profética. E só poderiam falar o que Jezabel e Acabe queriam, pois se assentavam à sua mesa e eram por eles sustentados. Deus tinha mais 7.000, mas estavam escondidos. Deus tinha aqueles que ainda acreditavam na escola de profetas que Samuel abriu. Porém, quem tinha voz, quem estava na mídia, quem tinha vez, eram profetas vendidos. Quem tinha voz e vez diante do povo, eram profetas sustentados pelo sistema corrupto e político fracassado que era Israel. Como esses profetas perderam a voz profética, a idolatria entra em Israel e agora há um novo Deus, Baal. Porque onde não há profeta, o que a Bíblia diz? Sem profecia o povo se... Onde não há profeta verdadeiro, não haverá culto verdadeiro. Então, o verdadeiro Deus não era cultuado porque não havia verdadeiro culto. O povo é idólatra. Chovia, Baal, só Baal é Deus. Não chovia,
Irmão, isso é o acúmulo do absurdo. É Romanos 1, quando Paulo bate na idolatria e na homossexualidade, Paulo diz: se sentindo sábios, tornaram-se tolos. Por quê? Chovia, relampeava, Baal é Deus. Não chovia, não relampeava, Baal está dormindo. Aí, Elias chega no local onde Acabe vai a ele, e Acabe olha para Elias, que não é profeta vendido, que não depende de sistema corrupto político, e diz a Elias, no 17: és tu perturbador de Israel? Aí Elias, na hora, na lata, responde: perturbador é tu e toda a casa de teu pai. Aí Elias tem que ter amor. A maioria de quem me manda ter mais amor é covarde. Perturbador de Israel é tu e a casa de teu pai, porque vocês deixaram os mandamentos de Deus. Agora, ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, e os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa da tua mulher. Traga os 900 que vocês sustentam, eu sozinho vou encará-los. Quando ele manda ajuntar, Elias vira as costas para Acabe, olha para a igreja, olha para o povo e diz: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Sabe o que é cochear? Já viu um coxo andando? Uma hora lá embaixo, outra hora em cima. Até quando vocês vão subir e descer na vida espiritual? Até quando vão viver de gangorra espiritual? Até quando? Se Baal é Deus, decidam por Baal. Se Deus é Deus, sigam Deus. Mas se Baal é Deus, sigam Baal. O que Elias está dizendo é: escolhe. Quer viver no mundão? Vai para a porta larga e vai para o inferno. Deixa a gente em paz. Você quer Jesus? Você quer igreja? Você quer evangelho? Abandona o mundo, se arrependa, abandona ídolo, abandona Baal e vem para a porta estreita. É isso. É Elias que está dizendo. Se Baal é Deus, sigam. Olha o se, é condição. Por quê? Porque não é. E ele está falando é para o povo de Deus, tá? É para a igreja. É por isso que aí os net crentes no YouTube, né? Fala de Jesus, eu falo: Senhor, eu vou te seguir por onde tu for. Eu não tenho covil. As raposas têm seus covis, vocês são raposa, raposa segue raposa, eu não tenho covil. Porque tem gente que quer servir a Jesus pensando que Jesus é raposa. Jesus vai ocultar meus pecados, vai esconder meus pecados. Vem Judas, ele põe a mão contigo no prato juntinho, é tu que está me traindo. Vem Ananias e Safira, por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Você quer que eu fale de Jesus? Eu falo. Quem quiser me seguir, negue a si mesmo. Tome sua cruz e venha atrás de mim. Quem vai na frente sou eu. Quem quiser me seguir tem que deixar pai, mãe, tem que amar menos pai, tem que amar menos mãe, tem que amar menos filhos e filhas, irmãos e irmãs. É Jesus.
Elias olha para o povo e diz: só eu fiquei por profeta do Senhor, porque ele ainda não tinha ouvido Deus na caverna. Deus disse na caverna que Deus tinha mais quantos? Pode falar 7.000. Deus tinha mais quantos? Só que ele não sabe. Se ele não sabe, não é mentira, é verdade que ele sabe. Só eu fiquei por profeta. E os profetas de Baal são 450. Os de Azera ele vê depois, ele manda matar. Mas os de Baal são 450. Ele falando com o povo. 23. Deem-nos bezerros. Bora, vocês que... Não é vocês propriamente dito, estou imitando Elias. Vocês que adoram Baal por causa desses falsos profetas, tragam os bezerros. Vocês vão nos dar bezerros, mas deem primeiro para eles. E eles vão dividir em pedaços. Eles vão colocar sobre a lenha. Só que não vão meter fogo. Por quê? Baal não é Deus do relâmpago? Então que ele acenda o fogo. Aquele que responder com fogo é Deus. Sabe o que ele está nos ensinando, pastores? Faça o culto, mas não manipule. Prepare o altar, mas não manipule. Se ele quiser acender o fogo, ele acende. Se ele quiser fazer, ele faz. Porque tem gente que prepara o culto, mas quer manipular o culto. Você viu, irmão, lendo os agradecimentos aqui? Cadê você? Quem foi? Para não dizer que a gente está inventando testemunho. Não manipule o culto. Já viu aqueles pregadores que não tem ninguém chorando? Está chorando, mentira, a irmã está coçando um mosquito que entrou no zóio. Não manipule. Se você manipular, a adoração é falsa. Se a adoração é falsa, Deus não está nela, porque Ele é verdadeiro. Não acenda o fogo, deixe que Deus acende. Se Baal é Deus, ele vai responder com fogo o culto que vocês vão dar. Se Deus é Deus, ele vai responder com fogo o culto que eu darei a ele. Irmão, porque se Deus recebe o culto, não tem jeito. Isso aqui não é invencionista de pentecostal. Se Deus recebe o culto, ele responde. Eu não estou dizendo resposta de oração, eu estou dizendo resposta de culto. Se ele aceita o culto, a gente sente. Mas quando o céu está travado, não se engane não, tu também sente. Tu sabe que não subiu, tu sabe. Invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo Israel, o povão já não gosta, né? Boa essa palavra, top, hein? Top. Olha o povo aí, boa essa palavra. Versículo 24. Elias agora olhou para os profetas de Baal e disse assim: escolham para vós um dos bezerros. Preparai o primeiro, porque vocês são muitos. Como eu sou minoria, eu fico para depois. Não é na pressa, não é na briga, porque quem vai aparecer primeiro. Comecem. Tem gente que começa primeiro, mas não chega lá. Comecem. Aí eles poderiam ter a ética. Não, comecem você. Mas não, nós vamos mostrar para você quem é nós aqui. Pegaram o bezerro, prepararam o bezerro, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Baal, responde, sem nenhuma voz. Baal, responde, sem nenhuma voz. Aí começaram a saltar sobre o altar. Lembra da manipulação? Invencionices não chamam a atenção de Deus. Eu não estou falando de características, sua alegria pessoal, seu perfil de culto. Não é para chamar a atenção de Deus. É porque você quer. Você gosta. É o seu perfil. E quem não faz, como você faz, não quer dizer que é menos espiritual do que você. O que eles fizeram? Começaram a se desesperar e a saltar sobre o altar. Sabe, o altar feito
para invocar, começaram a subir no altar. Opa! Aquele desespero. Mas o bichinho não existe, vai ver. Aí meio-dia, Elias é dos meus. E de vocês também, nordestino é doido. Meio-dia, Elias zombava deles dizendo: clamem em altas vozes, ele é um Deus. Pode ser que ele esteja conversando com alguém, ou que ele tenha alguma coisa para fazer, ele está ocupado, ou que ele intente alguma viagem, ele deve estar viajando, grita que ele volta, ele liga a seta e volta. Gritem, se ele estiver dormindo ele vai acordar. Olha a ironia de Elias, ele está viajando. Por que Elias tem moral para ironizar? Porque o Deus de Elias não precisa viajar, ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Gritem, se estiver dormindo vai acordar. Por que Elias tem moral para ironizar? O nosso Deus não dorme, o guarda de Israel não dorme. Olha o desespero do 28, pegaram faca e começaram a se cortar. Baal, nós vai matar nós. E começaram a se cortar. Passado o meio-dia já é tarde. Começaram pela manhã. Passado o meio-dia, profetizaram. Estão manipulando, irmão. Começaram a profetizar. Porém não houve nem voz, nem resposta, nem atenção. Aí Elias, chegou à tarde, não houve nada. Elias disse: cheguem-se a mim, é minha vez, é o meu culto. Talvez você esteja pensando: pastor, o que isso tem a ver com a minha vida, de agora para o final? Elias olha para o povo e disse: cheguem a mim, versículo 30. E o povo veio a ele. Quando o povo veio a ele, ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. O altar foi restaurado num ambiente de culto, sim ou não? Teve um falso culto lotado. E agora tem um verdadeiro culto com um crente. O falso culto que começou primeiro, durou muito tempo, lotado de falsos crentes, não teve nenhuma resposta. O verdadeiro culto que foi feito por um crente, com uma oração curta, teve resposta e a nação inteira caiu de joelho. Só o Senhor é Deus. O altar foi restaurado num ambiente de... Todos nós sabemos que nós precisamos ter encontros com Deus. A nossa vida de oração tem que ser regular. O nosso culto tem que ser regular. Por isso que Mateus capítulo 6, versículo 6, não é se fores orar, é quando fores orar. Por isso que Hebreus 10, 25 diz: não deixe de congregar. São nossos encontros, encontro com Deus, serviço aos nossos irmãos. Enquanto servimos aos irmãos, cultuando a Deus, encontramos esse Deus no encontro com os irmãos. Mas onde Elias está restaurando o altar? Elias poderia chegar de madrugada. Tadinho do altar do Senhor, deixa eu arrumar bonitinho. Não! Ele olha para o povo e diz: cheguem. Quando o povo, a multidão se aproxima, ele diz: vejam isso. E ele começa a consertar o altar. O que Deus está dizendo a alguém aqui é: ambiente de culto é ambiente de restauração de altares. Você quebrou seu altar no secreto e quer consertar no secreto para servir a igreja em público, sem que a igreja saiba que seu altar quebrado já foi restaurado? Você quer servir a igreja, quer ministrar a igreja com dons, quer ser uma bênção para a igreja? Quero. Mas como é que a igreja sabe que seu altar foi restaurado? Eu com Deus. Então faça lá no quarto fechado, pregue lá, cante lá, profetize lá. Aqui não. É por isso que o batismo é público, para que a igreja testemunhe que você morreu para o mundo e agora vive para Cristo. É por
por isso que as profecias em 1 Coríntios 12, 13 e 14 é no ambiente de culto, para que elas sejam julgadas pela igreja. Mas nós não queremos restaurar altar publicamente. Estamos duvidando do poder do culto. E o Espírito Santo hoje está falando a alguém aqui. É hoje que nesse culto Deus resgata a comunhão com você. É hoje nesse culto que o altar quebrado, mesmo que ele tenha sido quebrado no secreto, é aqui que você tem que voltar para Jesus. É aqui que você tem que clamar, chorar, se humilhar e cantar como o nosso cantor aqui: me quebranta, Senhor, me restaura, Senhor, tira de mim as carnalidades. A igreja é testemunha de altares restaurados, independente do que você ache dela. Mateus 5,15, Jesus disse que não se acende uma lâmpada para colocar debaixo de uma vasilha, mas a coloca no candelabro, e assim ela vai iluminar todos os que estão na casa. Quando o altar é restaurado, ele brilha com o fogo do Espírito, irmão. Todos sabiam que o altar estava quebrado. Então todos agora devem ver o altar sendo reconstruído. Se o altar era para Deus, deve ser público. Por quê? Porque o que é para Deus não teme escrutínio. A gente canta: quebra a minha vida. Imagine Deus chegando com a marreta perto de tu. Posso? Tu vai dizer: tem misericórdia. Você deve ter cuidado com o que você fala e canta publicamente, irmão. Você sabia que na época do iluminismo, o que fechou as igrejas na Alemanha foram músicas sentimentais? Porque o iluminismo, junto à teologia liberal, dizia: o que importa é o que você sente. E cada um queria cantar no culto o que sentia. Como não tinha espaço no culto por causa da cultura, que a cultura era só glória para Deus, só glória para Deus. A cultura era essa, e não tinha espaço para cada um cantar o que sentia, começaram a ficar em casa para cantar o que sentia. E tem muita gente aumentando o seu nível de depressão porque fica simplesmente cantando aquilo que está sentindo, ou conforme o que está sentindo. E aí o evangelho, ao invés de bíblico, teológico, apesar das poesias, se torna sentimentalista. Não há mais confissão de pecado, não há mais arrependimento. O que importa é como eu estou me sentindo agora, o que gerou esse tipo de sentimento em você. E nós temos medo do escrutínio, nós temos medo dos olhares, nós temos medo das perguntas. Deus não quer de você aquilo que te envergonharia no secreto. Deus não quer receber publicamente aquilo que te envergonha no secreto. Então, às vezes, é preciso confessar a alguns irmãos. Às vezes, como o pastor falou aqui, o cantor estava passando: vamos ouvir o irmão cantar. Vê assim, ele cantava em casa, agora canta na igreja. Tu está estudando há quanto tempo dentro do teu quarto? E ninguém na escola dominical sabe que tu estuda a Bíblia. O seu conhecimento deve ser digno de passar pelo escrutínio. Deus não te dá altares restaurados para você mantê-los no secreto. Porque altares restaurados recebem fogo, e quando o fogo desce ele brilha, não vai ter como esconder. Há quanto tempo você canta em casa, mas a igreja ainda não foi edificada ou consolada pelo louvor que sai de sua boca? Deus tem te dado visões, revelações, profecias, e a igreja ainda não recebeu da unção que foi colocada em você. O Espírito Santo está dizendo: eu já restaurei o altar, agora você precisa dizer: vejam o que Deus está fazendo em minha vida. Se é de Deus, não teme o escrutínio. Não é para aparecer, não é autodestaque, se é de Deus, se veio de Deus, não teme o escrutínio.
Segundo lugar, eu vou fazer uma pergunta e a resposta é óbvia. Foi Elias quem quebrou o altar? Pode responder mais alto? Não. Foi Elias quem quebrou o altar? Não. Mas quem restaurou? Mas não foi ele que quebrou? Isso mexeu comigo. Porque quantas vezes nós falamos, não foi eu quem fiz isso. Isso não é problema meu. Tem gente para fazer. Se está ferindo a igreja, é problema teu. Se está envergonhando o nome de Jesus, é problema teu. Se está colocando o nome do evangelho no meio, é problema teu. Eu não sei se você já está entendendo a responsabilidade que Deus está gerando em sua alma nessa noite. Não importa quem tenha quebrado a integridade do evangelho, a missão sua é resgatar a integridade do evangelho. Não importa quem brincou com a graça, é obrigação tua não brincar com ela. Não importa quem fez o que fez com os nossos hinos, é obrigação tua resgatar o louvor verdadeiro a Deus. Não importa o que fizeram com o pastorado, é obrigação nossa cuidar do pastorado bíblico. Não importa o que fizeram com a palavra, quem foi que fez, o que importa é que Deus nos levantou para preservar a sua doutrina. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Eu estou orando para Deus levantar alguém. Deus não vai te responder. Por quê, pastor? Porque se você for capaz de discernir o problema, você já percebeu que nem todo mundo percebe as coisas como você? O culto está frio, tem gente dormindo. O cara não está pregando nada e tem crente. Eita Deus, manto. E você diz, meu Deus, não tem nada de Bíblia nisso. Está percebendo que você se incomoda e outros não? A profecia é totalmente mentirosa e tem gente, amém, é manto, é mentira. Mas por que você percebeu e o outro não? Porque o restaurador de altar é você. Quem tem que corrigir é você. Agora, em nome de Jesus, imagine Elias chegando perto do altar. Olha que altar quebrado, hein, gente? Eu me escondi no ribeiro um tempinho e vocês deixaram o altar desse jeito? Que crentalhada é vocês, hein? Preguiçosos. Olha o altar todo quebrado, irmão. Vê o altar quebrado e reclamar do altar quebrado sem fazer nada pelo altar que está quebrado não te torna diferente de quem quebrou o altar. Pior, te torna um fofoqueiro que só sabe os problemas do altar. Pelo amor de Deus. Faz alguma coisa. Os falsos profetas estão na internet. Deixa eu ver seu Instagram. Quando eu chego no Instagram, sua foto é de biquinho. Vira macho. Se os falsos profetas estão no Instagram e sua foto, minha irmã, é seminua, você também é piricrente. Você precisa se converter. Você não tem nada de Deus para mudar essa geração. Cala a boca. Você é hipócrita. Nossa, que culto ruim. Quantos hinos você preparou bom para cantar? Nossa, a banda está tudo desafinado. Quantas cordas você já deu para os instrumentos? Nossa, o meu pastor lá está pregando uma mensagem muito fraca. Você já deu quantos cursos teológicos para ele? Quantos comentários bíblicos você já deu? Um lex, um curso de hermenêutica, exegese, quantos? Ah, nem sei que é isso, pastor. Então cala a boca que você não entende de pregação. Falar do
altar quebrado sem fazer nada para arrumá-lo te torna hipócrita. Ah, mas eu falo no Facebook. E desde quando o Facebook é certificado de conclusão teológica? Desde quando o Facebook é altar para pregador de verdade? Irmão, tem pregador no Face, mas tem pregador do Face. Elias não reclama do altar quebrado. E ele poderia reclamar. Olha para cá, fala comigo. Ele não reclama do altar quebrado. Ele fala para Deus dos altares quebrados e levanta um. Eu vou provar na Bíblia. Quando ele está na caverna, no capítulo de número 19, olha o que ele diz no versículo 10. Tenho sido zeloso pelo Senhor, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, no plural. Me ajuda, derribaram os teus altares. Toda a igreja agora, 1, 2, 3. Todo, derribaram os teus altares. 1, 2, 3. Ele está falando para quem? Não me estressa. Ele está falando para quem? Para Deus ele diz: quebraram os altares, mas diante do povo ele não reclama, ele levanta. Derribaram um altar ou derribaram os altares? Ele deu conta de levantar todos? Ele deu conta de levantar todos? Mas pelo menos um ele levantou. Eu sei que você não pode consertar tudo. Eu sei que tem muita coisa que te incomoda e você não pode mudar tudo. Mas alguma coisa você pode fazer. Não, pastor, eu não tenho um dom. Mentira, você não tem a coragem. Não, pastor, eu não tenho um dom. Mentira, você não tem a disposição. Aqui ninguém é tão cheio que tenha tudo, e ninguém é tão vazio que não tenha nada. Se o Espírito de Deus habita em você, você tem capacidade para fazer alguma coisa no reino. A carta aos Efésios, capítulo 5, Paulo diz: desperta. Eu preguei aqui da primeira vez, lembrei. Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Bora lá? Não é tu fica dormindo e que Cristo vai jogar luz em você. Não, isso é evangelho vagabundo. Desperta você que está dormindo. E aí, pastor? Cristo vai te esclarecer. Levanta, Jerusalém, resplandece. Por quê? Porque está vindo a tua luz e a glória do Senhor vai brilhar sobre ti. Arruma o altar. Essa é forte. Os profetas cultuaram? Sim ou não? De modo falso, mas sim, sim ou não? Fizeram culto? Tinha altar? Tinha ou não? Tinha altar? Tinha altar? Não seria mais fácil Elias falar: licença, deixa eu usar, agora eu vou levantar, quer dizer, eu vou oferecer o culto porque o altar já está? Pronto, uai, ganha tempo ali, lá que você beija, rapaz. Seja inteligente, rapaz, o altar está pronto, rapaz. Deus não desenvolve intimidade com quem facilita as coisas. O altar estava pronto, mas ele preferiu reparar o altar do... Peraí, ele reparou o altar do... Então isso quer dizer que apesar de ser altar, o outro altar não era do... Então não é porque tem nome de altar que é altar do... Não é porque tem nome de igreja que é povo de... Não é porque tem nome de culto que é dado a... Não é porque tem nome de louvor que é louvor a... Não é porque tem nome de pregação que é palavra de... Sabe o que é mais lindo, perfeito, completo? E se prepare para dar um glória lindo. É que o altar está em pé e o do Senhor está quebrado. Está em pé? Tá, mas é falso.
Está quebrado? Tá, mas é verdadeiro. Está em pé, mas é falso. Está quebrado, mas é verdadeiro. Para Deus e para Elias, é melhor quebrado verdadeiro do que em pé em falsidade, irmão. Ah, meu Deus! O Espírito Santo está dizendo isso. Eu prefiro você moído no pó, chorando, fraco, arrependido, verdadeiro, confessando, sem abrir mão da verdade, do que com aparência. De verdade, levando uma vida de mentira. Eu sei que é mais difícil, mas é verdadeiro. É melhor a dificuldade com a verdade do que a facilidade sem ela. Lembra do Salmo 51? Fala comigo, Deus, tu amas. Para de graça, Deus, tu amas a verdade no íntimo. Diga verdadeiro. Agora diga, um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Diga quebrado. É assim o nosso coração. Hoje nós não temos mais altar de pedra. Nós, assembleanos, chamamos o púlpito de altar. Não porque ele seja, mas pelo que é feito. Aqui é feito o que é sagrado. Louvor, palavra. Mas não é altar. Isso aqui é púlpito. Em Cristo as coisas foram ressignificadas. Pastor, então como é que é o nosso culto? Para ter culto, tinha que ter o sacerdócio. Vós sois sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pastor, aqui está o sacerdócio. E o culto é feito como? A oferta qual é? Hebreus 10. O fruto dos lábios que confessam o nome dele. Qualquer música que não confesse o nome de Jesus, não chame o nome de Jesus, não invoque o nome de Jesus, não declare o nome de Jesus, é música, poesia, louvor nunca. Porque a Bíblia diz que o louvor é o fruto do lábio que confessa o nome dele. Tá, pastor, aqui tem um sacerdócio e tem a oferta. E o altar? Cristo. Temos esse altar, não onde os sacerdotes comem, mas um altar através do qual invocamos o nome do Pai, Jesus, Hebreus 10. Isso quer dizer que nele as coisas foram ressignificadas. Assim como Elias tem que adorar através do altar, a igreja só consegue adorar através de Cristo. Assim como Elias se põe diante do altar para que Deus responda a oração dele, pois o altar era o ambiente de onde Deus recebia o culto e por onde Deus enviava a resposta. Cristo é o caminho por onde nós nos aproximamos do Pai e através de quem a resposta do Pai chega até nós. Sem Jesus, você não é adorador. Faça campanha e creia que Deus faz. Mas você não é salva em Cristo. Você não é salvo em Cristo se Cristo não é o seu altar. E qual é a diferença disso, pastor? É que o sacerdócio funciona na coletividade, mas a comunhão não é mantida aqui. Onde estivermos, Cristo é o altar.
Sendo Ele onipresente, pela invocação do nome dEle, Ele é adorado em qualquer lugar que você estiver. Pastor, então por que eu me reúno? Para que você seja edificado mutuamente, sejamos edificados, para que sejamos fortalecidos mutuamente. E esse prédio é o nosso monumento de adoração. Ou seja, quem passa na porta olha para cá e sabe que aqui é lugar de oração. Isso aqui é um memorial, é um ambiente demarcado como lugar de culto. E eu encerro essa mensagem. Elias acabou de orar, fogo do céu desceu, e todo o povo se prostrou dizendo: só o Senhor é Deus. Abriram mão de Baal e vieram servir o verdadeiro Deus. Um culto, fala comigo, um culto mudou a cultura. Em nenhum momento eu pedi para você dar glória a Jesus. Não precisa, vocês são pentecostais vivos. Mas você pode falar a alguém, diga: o seu culto muda a cultura. Como está o seu altar de culto familiar? Mude a cultura diante de seus filhos. Mude a cultura diante da sua esposa ou diante do seu marido. Mude a cultura no seu lar. Qual é a primeira coisa que seus filhos sentem falta quando acordam? Chega a hora do culto, eles querem ir à igreja, mesmo que não queiram, mas sabem que tem que ir à igreja. É cultura. Sabem que você vai orar para agradecer a alimentação? É cultura. Sabe que você não vai deitar-se à cama sem agradecer a Deus pelo dia? Eles sabem disso? Sabe, pastor? É cultura. O culto muda a cultura. Fica em pé. Feche os olhos comigo. Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra. Tem gente aqui que está com desejo de te sentir mais. Tem gente aqui que está clamando mais pela sua presença. Tem gente aqui que acredita que o Senhor, de modo visível, pode agir, intervir e fazer o impossível. Perdoa-nos, ó Pai, porque nosso altar está quebrado. Perdoa-nos porque às vezes vemos o altar quebrado e não fazemos nada para consertá-lo. Mas hoje o Senhor está nos dando armas, preparo, capacidade para isso. Como o Senhor levantou Elias, o Senhor está levantando essa igreja. Como o Senhor fez aquele povo voltar e se arrepender, o Senhor pode fazer hoje. Quem não ora mais, voltar a orar. Quem não medita mais nas escrituras sagradas, voltar a meditar. Porque se o Senhor não fizer, a gente não consegue. Restaura nossos altares. O Elias de Deus não está aqui, mas o Deus de Elias está. E em Cristo, o que foi quebrado, para a glória de Deus, pode ser restaurado hoje. Amém.